Bom dia, cá estamos novamente para gravar mais um videozinho da nossa fantástica história sobre uma pombagira. Espero que vocês estejam a gostar. Chamo Adriana Soares. Esta é a história de uma pombagira. Um olhar vale mais do que mil palavras, de Adriana Matheus. Espero que vocês gostem, estejam a gostar muito. Vamos continuar. Este, se não me engano, é o 7º vídeo. Espero, como eu já disse, que vocês gostem tanto quanto eu. Este canal eu dou consultas, para quem não sabe, mas este canal é mais para partilha de conteúdo, de conhecimento, as minhas pesquisas que eu vou fazendo. Como vocês já devem ter reparado, eu leio muitos livros, estudo muito, e então é mais um canal de partilha de conhecimento. Vamos lá. Então continuemos aqui a nossa história de um olhar vale mais de mil palavras. Era como se algo me impedisse de falar. Uma enorme escuridão tomou conta das imagens, que também ficaram desconexas. Senti frio e pânico. Era como cair em um precipício sem fim, só que lentamente. Senti náuseas, minha cabeça girava. A sensação era de que eu estava a morrer devagar. Só me lembro de dizer: não me deixes morrer. Nunca. Estarei sempre contigo, mesmo após a sua morte. A voz ao longe respondia. Aqueles braços ampararam-me antes que eu chegasse ao chão e levantaram-me ao alto. Pude sentir o cheiro de perfume de jasmim que vinha daquele corpo tão próximo de mim. Henrico colocou-me sobre a minha cama e ficou ajoelhado no chão, segurando as minhas mãos com súplica no olhar. Foi quando meu pai disse: vá, mulher, chame novamente o doutor Helvérico. Diga para vir imediatamente. Quanto a você, sou-lhe grato por ter ajudado a minha filha, mas agora saia da minha casa. Se quiser, fique na varanda, à espera, até que o doutor venha e dê notícias do estado dela. Meu pai estava sendo rude demais com Henrico. Queria fazer algo, mas não podia. Não tinha forças para sequer falar. Não vi muita coisa daquele momento em diante. Mais tarde, quando despertei, fiquei a saber que o doutor que estava com anemia, pelo doutor que estava com anemia por ter ficado tanto tempo sem comer, ao relento, por não me alimentar. Henrico havia ficado ao relento, à espera de saber notícias minhas, através do doutor. Quando abri os olhos, o médico convenceu os meus pais a deixar o cigano me ver. Minha alegria era sem limites. Ele me contou quais foram as condições impostas pelo meu pai para que possássemos namorar. Achei um absurdo, mas era melhor do que ficar sem o meu único amor. Ele parecia não se importar com tantas condições. Disse-me que só queria ficar ao meu lado. Contou-me sobre o suposto noivado que a família dele havia arranjado, explicou-me como foi complicado desfazer o tal compromisso e pediu inúmeras desculpas por ter falhado comigo. Prometeu-me nunca me abandonar ou fazer chorar novamente. Mais uma vez cedi, dando a Henrico um voto de confiança. Os dias passaram até que tudo o que acontece em nossas vidas não acontece por acaso. Na verdade, são fases. E essas fases têm de ser aproveitadas devidamente. Lembre-se que somos eternamente responsáveis por tudo o que praticamos e cativamos. Ninguém merece sofrer e pagar pelos atos impensados de terceiros que já passaram em nossas vidas. Mas também temos de nos lembrar que eles vieram para nos ensinar que não existe nada nem ninguém que permanecerá connosco para toda a eternidade. Devemos sim aprender com os erros dos outros, mas devemos principalmente aprender com os nossos próprios erros. Errar é humano, mas não aprender com os erros é inadmissível. Na vida tudo é passageiro. Viver dignamente é um dos maiores atos de coragem, pois as tentações mundanas e a decadência são muitas e aparentemente facilitam a vida do ser humano e aparentemente facilitam a vida do ser humano, deixando futuramente em um completo tormento de solidão. Cego não é aquele que não quer ver, mas é aquele que não quer ver, mas é aquele que não quer ouvir, pois existem várias maneiras de ver, mas apenas o que quero dizer é que posso ver o seu rosto com os meus dedos, mas não ouço as palavras que saem da sua boca. Apenas escuto o som que se perde ao vento. Pensem nisso. Vamos entrar agora numa nova fase
desta história. Vamos falar sobre algumas padilhas e sobre as várias vidas de Emanuelísia, porque Emanuelísia é uma padilha, teve várias vidas e eu depois, eu há muito tempo que já não tinha contato não pegava nisto. Eu quando estava a transcrever aqui para aqui, eu pensava assim comigo, como é que uma pessoa que passa por isto tudo e que vida após vida, leva sempre com as mesmas pessoas, as mesmas situações e consegue se livrar? É extremamente difícil. Eu costumo dizer, e esta é a minha forma de pensar, que nós temos livre-arbítrio. Temos livre-arbítrio. Eu escolhi vestir esta camisola, pintar os batons deste lábio, os lábios com este batom, mas eu não acredito que nós tenhamos livre-arbítrio naquilo que são as nossas escolhas e decisões. Porque vida após vida, as situações sucedem, são sempre as mesmas. E eu, como sou uma pessoa que penso muito nisto, acabamos por não ter grande escolha a não ser vivenciar até um dia termos uma epifânia assim qualquer que vai fazer com que abramos os olhos e pensamos, não, esta situação é repetitiva, eu tenho que a deixar ir. É complicado, muito. Maria Padilha é uma mulher jovem, bonita, sedutora, elegante, feminina, faceira, astuta, audaciosa, mas também tem vidência. É certeira e sempre tem um conselho para as pessoas, principalmente para aquelas que sofrem por amor. A sua força também é usada para desmanchar feitiço, pedir proteção, curar doenças e zelar pelas coisas do coração e do dinheiro. É muito temida por sua frieza e seu implacável poder na questão de demandas. Conta a lenda que Maria Padilha, rainha do cabaré, foi espanhola e rainha, dona de um castelo, adorava bacalhau, queijo e vinhos. Claro que hoje, devido à sua evolução, aceita outro tipo de ofrendas. Mas ela é muito fina, sabe que é bom, gosta de joias, de belas roupas feitas de bons tecidos e adora saias com muitos folhos e um leque, sempre. Esta senhora gosta de ser bem cuidada, principalmente pelos seus aparelhos mediúnicos, ou seja, os médiuns, joga cartas, sabe ser amiga dos seus cavalos, adora cavalos, e sabe que diz, vem à terra a trabalho e não a passeio. Como toda a Padilha, gosta de champanhe, licor de anis, martini, Campari e mel. Seus ebás, nas religiões que as fazem, são pata preta, pomba preta e cabra preta. Fuma cigarros e cigarrilhas de boa qualidade. Recebe as suas ofrendas e os seus presentes e os seus despachos em encruzilhadas em forma de T ou em forma de X. De preferência perto de cabarés, isso irá de acordo com o pedido da entidade. Adora cosméticos e espelhos. As rosas a serem oferecidas a esta pombagira devem ser vermelhas e nunca botões de rosas. Rosas abertas. Em número ímpar, cravos e palmas vermelhas. Quais são os seus símbolos? Pássaros, tridente, lua, sol, chave e coração. As velas podem ser pretas e vermelhas, todas vermelhas e, em alguns casos, pretas e brancas ou ainda todas brancas, dependerá do trabalho a ser realizado. A entidade irá qual é a cor a usar. Outra história diz que, quando encarnada, ela foi dona de um cabaré em Espanha, muito luxuoso e famoso, responsável por torná-la uma mulher marcante na sociedade da época. Amou apenas uma vez e, por ter sofrido por esse amor, nunca mais amou ninguém. Foi uma mulher bem-sucedida e se tornou muito rica. Ela tinha um dom que a acompanhava desde menina, que era jogar cartas, o misterioso futuro no qual ela o adivinhava. Este dom veio a ser de seus antepassados espanhóis. O sofrimento por esse amor foi o que fez ela se suicidar. Ela amava um dos seus empregados, que era garçom no seu bordel, mas ele era apaixonado por uma das meninas que trabalhava lá. Um dia, os dois amantes fugiram. Maria Padilha, rainha do cabaré, sofreu muito e não aguentou a solidão. Matou-se ao se atirar de um penhasco. Foi assim que ela foi parar onde? No umbral. Ela tem 7 amores, seus maridos são 7, Exu rei de 7 liras, Exu Lúcifer, Zé Pelintra, Zé Malandro, Zé Cantibó e outros da falange da malandragem. Maria
Padilha, rainha do cabaré, é a grande dama da malandragem, tanto que em suas festas os malandros são presença marcante. Dona Rainha do Cabaré gosta de luxo, dos homens, de dinheiro, de boa vida, dos jogos, de azar, de baile e de música. É uma grande bailarina, cujos movimentos podem incluir passos ciganos em alguns momentos, mexendo sensualmente os seus braços, como quem desfruta plenamente seduzir com o corpo em movimento. Seu porte é altivo, orgulhoso e majestoso. Possui características das mulheres que não têm medo de nada. Rainha do Cabaré também é um dos títulos dado à falange de Maria Padilha. Outros títulos são Rainha da Lira, Rainha do Candomblé, Rainha da Malandragem, Rainha dos Infernos, Rainha das Marias, Rainha das Facas, Mulher de Lúcifer, Rainha dos Ciganos, etc. Uma mulher que nasceu num dia qualquer, este é o cântico dela, que se criou sozinha e se tornou rainha pela sua própria força, teve vários homens em sua cama, mas amou somente um. Maria Padilha conta: fui criada no vilarejo de Portugal, junto com meu pai e mãe. Era muito humilde, tendo como posse apenas o teto que lhe amparava a cabeça. Sua mãe era muito conhecida por ser considerada uma feiticeira muito poderosa e dona de incríveis magias, onde cobrava por cada feitiço concluído. O casamento de seus pais não foi construído pelo amor e por esse motivo as discussões eram constantes pelo casal. E isso a perturbava muito, pois sempre foi vaidosa e muito alegre, sonhava em ter muitas posses e grandes aventuras. O tempo foi passando e sua mãe, em uma das suas discussões, jurou ao seu pai a morte, e assim fez. Lançou sobre ele um feitiço e ele adoeceu e faleceu. E isso Maria não aguentou, pois seu pai era o único que lhe dava carinho e amor, pois tinha um ódio profundo por sua mãe. Quando completou 13 anos, decidiu ir embora e ganhar a sua vida longe da sua mãe e seus feitiços, e novamente a sua mãe lhe rogou: vai, mas um dia me voltarás a procurar, a pedir ajuda com os meus feitiços que sempre reprovaste. Sendo assim, Padilha começou a sua jornada em seu primeiro cabaré e foi conhecida em todo o vilarejo como a Virgem e cobiçada por vários senhores de posses e riquezas daquela época. Ela já tinha completado os seus 15 anos e os rumores de uma prostituta virgem chegou aos ouvidos do rei de Portugal. O rei então decidiu comprar a sua virgindade por um valor considerado absurdo para a época. O rei nunca tinha tido prazer maior, alegria maior e beleza maior, então decidiu torná-la sua amante, mesmo sabendo que corria perigos políticos e familiares. Logo após, observou que tinha talento e era apenas dele, mas tinha um poder incrível de liderança. Então o rei a presenteou com o seu primeiro cabaré, onde comandaria, mas não se prostituiria, sendo também uma fachada para manter os seus encontros amorosos. Os anos foram passando e Padilha, considerada rainha, mas nunca foi a mulher do rei. Vamos lá. E também não o amava mais. Seduziu e ele fazia todos os seus caprichos. Pois um cabaré apenas não bastava. Ela queria 7, onde tinha o poder de ser conhecida em todo o reino. Uma linda noite, apareceu no cabaré um médico, muito conhecido na cidade, pois realizava qualquer tipo de trabalho, não muito honesto, na medicina. Era ele quem fazia os abortos das concubinas, era muito rico por usar a medicina de uma forma onde o dinheiro valia mais do que a vida. Salvava vidas, mas também as tirava. Jovial, muito inteligente, sábio e de uma luxúria incrível. Quando cruzou seus olhos com os da concubina do rei, despertou um amor enlouquecedor. Padilha também se interessou por ele. Ela diz que a presença dele lhe fazia bem e que se sentia segura ao lado dele, mas não sabe-se o amor. Mantiveram um romance, pois o rei viajava muito e ela não podia arriscar, mas mesmo assim conseguiu manter um romance ardente com esse médico no período em que o rei estava longe. Em uma noite de muito movimento,
de um dos cabarés que comandava, subiu ao seu quarto para descansar, quando se assustou com a entrada do rei, os seus guardas e o médico, que tanto lhe fazia bem. Então o rei lhe perguntou: é este homem que a visita todas as noites quando não estou presente? Ela respondeu que não, se andava a sentir bem, e ele fazia consultas e lhe passava alguns medicamentos para as dores de cabeça que eram insuportáveis. O rei não acreditou e disse que algo estava diferente no olhar dela, que ela nunca o olhou assim, que parecia um sentimento. Enfurecido, o rei disse: vamos ver se o ama. Então o esfaqueou até à morte na sua frente. Maria Padilha não podia fazer nada, muito menos derramar uma lágrima ou sequer uma palavra de pena ou defesa por aquele homem que tinha um sentimento profundo. Ela aguentou, tudo calada, e seu coração despertou um ódio, uma fúria incontrolável pelo rei. Mas não podia demonstrar aquele momento. Mas de uma coisa ela estava certa: ela iria vingar-se. Padilha explica que, por seu médico, era assim que o chamava, a amou mais e lhe deu muito carinho e amor. E com o passar do tempo, por ele amar tanto, não como uma prostituta, mas como uma mulher, ela começou a despertar um sentimento por ele que nem ela sabia explicar. O rei, satisfeito, pois não teria mais a sombra do médico sobre Padilha, comemorou, bebeu e possuiu-a, teve de suportar tudo aquilo com um sorriso lindo no rosto, para que ele não desconfiasse dela e não a executasse também, ganhando o tempo assim para tramar a sua vingança sobre o rei. No dia seguinte, pensou que a única forma de eliminar o rei, sem suspeitas, era com um feitiço, e só havia uma pessoa que o conhecia que a podia ajudar. Como sua mãe havia rogado, ela foi procurá-la. Quando lá chegou, sua mãe já a esperava. Falou que já sabia de tudo o que acontecera e que ajudaria a acabar com o rei. Padilha, apressada, perguntou o seu preço. Ela respondeu que já havia sido paga, que ela seria rainha, mas não mulher de rei, na vida e na morte. Seria conhecida em todo o inferno e que teria muito poder. Padilha, agitada, perguntou-se se iria ajudar ou não. O feitiço foi concluído, pois Padilha havia colocado toda a sua energia em sua vingança, mesmo sabendo que pagaria um preço alto. Alguns dias se passaram e o rei adoeceu, pois era um homem que gozava de plena saúde e nenhum médico descobriu. Cada notícia de piora do rei, ela conseguia conter as gargalhadas, pois estava obcecada por sua morte lenta e dolorosa. A notícia se espalhou por todo o reino que o rei havia falecido de uma forma estranha e rápida. Como todos sabiam que ela era amante do rei e sua mãe era bruxa, e a sua fortuna tinha sido conquistada com a luxúria que o rei lhe oferecia, desconfiaram e começaram as consequências e a perseguição. Em uma tarde de sol, anunciaram que queimariam a bruxa, e a única bruxa que havia na cidade era sua mãe. Não acreditando e vendo o cerco se fechar, correu para o local do sacrifício e todos a olhavam com desconfiança, mas a temiam, pois também tinha poderes na época que o rei lhe havia concedido. Enquanto sua mãe queimava, suas lágrimas sem quererem desciam pelo seu rosto, pois independente de ter uma diferença, ela era a única pessoa que ainda lhe restava no mundo. E mesmo enquanto sua mãe ardia, ainda lhe restavam forças para lhe chamar rainha. Não esperou o espetáculo de horrores acabar, correu até casa de sua falecida mãe e se trancou lá. Dormia e acordava em cima do seu livro de magias e disse que não sairia de lá enquanto não aprendesse todos os feitiços de sua falecida mãe, e assim fez. Quando retornou ao seu cabaré, suas meninas estavam assustadas porque correu o boato de que a rainha de Portugal fecharia todos os cabarés da cidade. Assim aconteceu. Não apenas fechou, mas queria cortar o mal pela raiz. Muitas fugiram e outras não tiveram tanta sorte. O último cabaré foi o de Padilha. Ela reuniu as suas meninas e decidiu morrer sim, mas lutando. Foi uma longa batalha, mataram muitos guardas e muitas de suas meninas morreram. Eram muitos homens contra poucas mulheres. Padilha morreu a lutar e feliz, porque cumpriu sua vingança, mesmo sabendo da consequência, e foi conhecida como uma rainha do inferno e dos 7 cabarés.
Pombagiras são seres individuais, cada uma com sua história, pois cada uma viveu vidas e em épocas diferentes. Esta é a história da Maria Padilha Sete Cabarés. Maria Padilha do Cabaré. Nome que significa Rainha do Fogo, Maria Padilha já teve várias encarnações na Terra e a última delas foi em Ilhéus, na Bahia, no Brasil. Nesta sua última encarnação, ela era uma espanhola que veio para o Brasil, morar em Ilhéus, na Bahia, e foi morta à porta de um cabaré. Todos os homens que ela teve, em cada uma das encarnações, num total 7, estão com ela na espiritualidade. E entre muitas mais variantes que receberam algumas qualidades, a característica especial desta mulher, o que servirá nos terreiros como apoio, é o segundo nome que acompanhará o primeiro. Recebe outros apoios que alguns podem pensar que se trata de outra pombagira, mas na realidade é ela. Rainha dos Infernos, Rainha das Marias, Rainha do Candomblé, Mulher de Lúcifer, Rainha da Malandragem, Rainha dos Ciganos, etc. Em cada lugar lhe dão diferentes nomes que na realidade buscam elogiar a entidade e transmitir uma maior intimidade. Pombagira Maria Padilha é conhecida por sua eficiência e rapidez e está entre as mais populares das pombagiras. Às vezes ela é chamada de Rainha sem coroa e isso certamente se refere à Maria, histórica, que era a rainha do coração de Dom Pedro, mas negou às suas propostas repetidas de casamento, preferindo a sua independência durante a sua estadia na corte. Este também descreve um certo tipo de mulher, aquela que exige respeito e cujo comportamento é real, mesmo ela sendo pobre ou da classe trabalhadora. Maria também é um exemplo perfeito de como espíritos novos nascem. Lendas cresceram em torno da mulher real, que tinha uma reputação de feiticeira. Dentro de 100 anos, as bruxas em Espanha e Portugal usavam o seu nome e chamavam o seu espírito para protegê-las nas suas magias. Tem predileção igual ao seu principal marido, que é Rei das Sete Liras. Para quem não sabe, o Rei das Sete Liras é Lúcifer. Pelas navalhas e as armas brancas em geral, especialmente aquelas que são afiadas e pequenas, onde se deve ter muita agilidade para não se cortar. Como toda a pombagira possui numerosos amantes ou parceiros com os quais pode adjuntar ou trabalhar, sendo essa parceria que a protegerá ou que protegerá determinada pessoa. Cabe esclarecer que nem sempre se forma os melhores parceiros, pois as mesmas dependem da morada onde trabalham. A pombagira e o que indica o ponto riscado ou firme e espiritual. Apresenta-se sob a aparência de uma formosa mulher de longos cabelos negros, pele morena. Sua idade e físico variam também de acordo com o tipo de caminho ou passagem desta pombagira, pois existem passagens jovens e velhas, sendo igualmente atrativas em qualquer de suas passagens. Isto ocorre com todos os Exus de Quimbanda, não importando a idade que representam, pois têm o dom da sedução. As padilhas que inclui esta classe de cabaré, pela pesquisa que eu fiz, sempre têm cabelos negros e compridos, sempre. Agora vamos falar na malandra do cabaré. Nasceu em Gamboa, zona portuária do Rio de Janeiro, porém ainda em sua adolescência começou a frequentar a Lapa em sua busca de diversão. Começou a se misturar com os malandros que lá frequentavam e, consequentemente, com eles aprendeu a jogar o seu baralho. Passou a conhecer o vício do cigarro, da bebida e da prostituição. Com o passar dos tempos, começou a se envolver com homens a troco de dinheiro e diversão, e eles gostavam da sua boa companhia, pois ela era elegante, festiva, amiga, paciente, o que fazia com que as mulheres a invejassem muito. Mas, apesar de tudo, conseguiu a amizade de uma malandra que conhecemos como Maria Navalha. A Lapa era a sua família. Não casou, não teve filhos, não teve amores verdadeiros e, apesar da grande amizade que tinha com os malandros, com o seu percurso naqueles cabarés, naquelas ruas, naqueles arcos, não resistiu a se entregar aos vícios que acabaram por prejudicar o seu corpo, sua vida, sua alma. Cabaré não resistiu por muito tempo, o seu corpo não aguentava mais tantos vícios e acabou por morrer. Após a sua morte, recebeu a missão de voltar à Terra para prestar caridade e ajudar as pessoas que, assim como ela, estavam
a passar pelos problemas de vício, da boémia, dos amores e do dinheiro. Recebeu o seu nome de navalha do cabaré, malandra do cabaré, por ter vivido sua vida no meio da malandragem e nos cabarés. Hoje, ajuda todos que a procuram e nunca ouvi dizer que ela tenha deixado alguém na mão. Muitos a confundem com a pombagira Maria Padilha do Cabaré por sua generosidade e elegância, mas não tem nada a ver uma com a outra. Malandra do Cabaré gosta de ser amiga, dar conselhos e de resolver os problemas dos seus clientes. Senhora da Boémia, que levanta a todos que a procuram, pois é uma mulher guerreira, de muita fibra e que nunca se deixou abater pelas dificuldades. A Malandra do Cabaré gosta de trabalhar com o seu baralho, gosta de cravos vermelhos e brancos e tem admiração pelas rosas vermelhas. Gosta de beber sua cerveja, fumar seu cigarro com um filtro vermelho, usando piteiras brancas. Suas cores preferidas são o branco, vermelho e dourado. Suas roupas possuem as cores vermelha, dourado e branco, sendo que na sua saia tem naipes de baralho, cartas. Usa um chapéu panamá branco com uma fita vermelha. Sua comida preferida é salaminho temperado com limão e seus pontos de força são o cabaré e a Lapa. Foi num cabaré na Lapa que eu conheci você, fumando cigarro, entornando champanhe no seu saia-ré. Dançámos um samba, trocámos um tango por uma palestra, só saímos de lá meia hora depois de descer a orquestra. Em frente à porta, um bom carro nos esperava, mas você se despediu e foi para casa a pé. No outro dia, nos Arcos, eu andava à procura da dama do cabaré. Eu não sei bem se chorei no momento em que lia. A carta que recebi, não me lembro de quem. Você nela me dizia que quem é da Boémia usa e abusa da diplomacia, mas não gosta de ninguém. Foi num cabaré na Lapa, salve seu Zé Pelintra, salve todos os malandros, salve a malandra do cabaré. A Falange Pombagira teve a sua formação hierárquica original composta por espíritos que viveram como mulheres inseridas nas camadas da nobreza e burguesia europeia, especialmente a francesa e a espanhola, entre os séculos XII e XIX. Essas mulheres eram rainhas, imperatrizes, princesas, condessas, duquesas, baronesas, marquesas e viscondessas. Muitas dessas entidades usam em sua forma perispiritual a aparência que tinham nessa encarnação, com todos os aparatos e vestuário da época, mas o facto de usarem roupagem fluídica de nobres desse período e de usarem a identificação de rainha não quer dizer que tenham encarnado apenas nessas circunstâncias e que nessa falange não existam espíritos com histórias anteriores e posteriores a esse período. Aliás, é muito comum em Pombagiras terem vivido as mais diferentes experiências de vida encarnadas ou na irracetividade, apresentando-se nobres, altivas, educadas, requintadas e elegantes, sendo muito vaidosas. Além disso, muito agradáveis, cultas, alegres, leves e excelentes facilitadoras da vida dos seus médiuns. As pombagiras raramente incorporam, e na maioria das vezes, os seus protegidos sequer sabem da sua existência ou têm interesse por esse tipo de vivência religiosa e espiritual. Esses protegidos, em geral, são pessoas que seguem religiões tradicionais e que muito provavelmente irão passar por essa existência sem nunca terem falado com a sua pombagira. Algumas vezes, quando essas pessoas têm um canal mediúnico mais aberto e percebem a presença da entidade, costumam ficar apavoradas, já que lhes falta intimidade com esse universo. E dependendo da religião que sigam, acham que estão a ser influenciadas por espíritos malignos ou algo ainda pior. Os espíritos que pertencem a essa falange costumam ter em comum as experiências encarnatórias com histórias de luxo, poder e sensualidade, o que as torna atípicas. Quando se pensa em pombagiras com espíritos de mulheres que viveram sem recursos materiais e que tiveram de lutar para sobreviver, o que de facto se deu com a maioria, mas como já mencionei, as guardiãs são espíritos muito experientes em diversas circunstâncias existenciais. As pombagiras, rainhas, são ótimas auxiliadoras e conselheiras, embora o termo rainha possa indicar superioridade, arrogância e frivolidade. São como todos os espíritos de pombagiras, sem nenhum grau de superioridade ou inferioridade em relação aos demais. São seres humanos, desencarnados, que desencarnaram, trabalharam
para o seu crescimento, buscam a paz que é alcançada somente pelos justos. Deixa eu ver. Mas vamos estender um bocadinho mais este vídeo. Assim, esta parte fica toda no mesmo vídeo. Maria Padilha, Rainha do Cabaré. Hoje vou falar um pouco dela, essa mulher ou entidade tão temida, mas apreciada por tantos, principalmente pelas mulheres. Quando vocês tiverem dificuldade, podem chamá-la, mesmo ela não sendo a vossa pombagira. Em várias religiões e regiões do país, a sua história é contada de diversas maneiras, mas hoje vou contar-lhes como Maria Padilha veio à minha vida. Vou contar a história que ela mesma me contou. Minha história com Padilha, em uma de suas encarnações, Padilha ou Emanuelísia, foi uma jovem de origem muito humilde, nascida e criada em Espanha, em uma vilazinha chamada Valença. Sua beleza era sem igual e com isso Padilha, Emanuelísia, conquistou os corações de muitos jovens pretendentes. Mas esta jovem romântica e sonhadora, como todas as jovens da sua idade, que na altura tinha 16 anos, só tinha olhos para o seu primo e pretendente Maxwell. Padilha era uma rapariga dedicada à família, cuidava da casa, dos irmãos, Eulália e Pietro, mas em troca recebeu a traição por parte do primo e da irmã Eulália. Eulália engravidou do primo e também noivo Maxwell. Padilha decidiu nunca mais amar, trancou durante muito tempo o seu coração. Mas por uma trapaça do destino, Emanuelisa deparou-se com um certo jovem enquanto caminhava à beira-mar, descalça, como sempre gostou de estar. Seus olhos se fitaram e foi inevitável, estava presa ao amor. Padilha, Emanuelísia, conheceu o homem, não só que seria o seu amor verdadeiro, mas também o motivo de toda a sua desgraça enquanto humana. Ele vestia-se como um lorde de finos tratos, cuja teia teceu em volta da inocente donzela, fazendo-a sonhar de novo. Padilha, Emanuelísia, caiu sobre o maior de todos os feitiços, o amor. Um belo dia, em uma das suas caminhadas solitárias, a jovem se encontrou com o lorde e os seus amigos e estavam embriagados. Influenciado pela bebida, isto é uma outra vida de Emanuelísia. Sempre os mesmos personagens. Influenciado pela bebida e pelos amigos, que diziam que Padilha, Emanuelísia, não era mais donzela, pois eles diziam que por ter sido noiva e não souberam a verdadeira história pela qual se deu a tal separação dela e de seu noivo, a julgaram mal e aleatoriamente. Este dia, o qual Padilha até hoje chora, foi violada à beira-mar, tendo apenas o sol por testemunha. Esta nada pôde fazer. Indefesa, nas mãos de 7 homens cuja maldade desgraçou toda a sua vida inocente. Ao chegar a casa, rasgada e suja de sangue, sua mãe a ouviu calada e fez de tudo para que o pai não a visse naquele estado lamentável. Mas os meses foram passando e o fruto daquela maldade estava a crescer. A mãe enrolava e apertava a barriga da jovem mais e mais com faixas e espartilhos, porém, os demais enjoos eram constantes e inevitáveis. Seu pai, ao descobrir que Padilha Emanuelísia estava grávida, esbofeteou-a e a pobre caiu no chão sem nenhuma defesa. Padilha perdeu o bebê, o único que tivera em toda aquela encarnação. Seu pai a expulsou de casa com as roupas do corpo. Padilha, Emanuelísia, para sobreviver, prostituía-se nas ruas de Espanha e até mesmo roubava. A sua beleza, porém, logo chamou a atenção de um conde, cujo nome ela não me revelou. E esta leva para a França, onde construiu para ela um enorme casarão. Padilha acolheu em sua casa todas as raparigas rejeitadas e maltrapilhas que encontrava pela frente. Entre elas, Maria Molambo, a traidora. Eleonora não só traiu Padilha, como é expulsa do meio das Padilhas, levando com ela um exército de mulheres. Sabem quem é Eleonora, não sabem? Eleonor mandou colocar fogo na casa onde Padilha viveu e suas escolhidas. Padilha conseguiu vingar-se dos 6 homens que a extirparam nessa vida. Um olhar vale mais do que 1000 palavras. Vamos ficar por aqui e amanhã
continuamos a contar a história da Emanuelísia, porque é nesta história que nos vamos focar, embora vocês já perceberam que ela teve várias vidas e o desfecho trágico da sua vida foi sempre o mesmo. Meus amores, beijinhos no coração, façam like, partilhem, ajudem para que o canal cresça, que este é o meu intuito. E beijinhos no coração, até amanhã, tá?